desafiador, né? Principalmente saindo da pandemia para o retorno das aulas online. Lembrando que a pandemia não acabou, viu, gente? Quando eu falo saindo, foi o retorno para as atividades presenciais, na viradinha ali de setembro para outubro. Sim. Mas correu tudo bem, a gente conseguiu avançar sobre a questão da tecnologia em direção à educação do nosso município. Então, realmente, foi um ano que trouxe, mesmo diante das dificuldades, algumas demonstrações do que nós podemos fazer nos próximos anos. Certo. E, Tiago, nós estamos com incertezas, né, a nível aí mundial. Nós pensávamos que com a vacinação ia acabar esse problema da Covid, mas ainda está aí novas variantes surgindo. E como que está o planejamento da Secretaria de Educação para o início do ano letivo de 2022, dada essa incerteza que nós temos? Nós estamos vivendo basicamente um dia de cada vez, principalmente com muito cuidado e em contato com a Secretaria de Saúde, que tem dado diretrizes para todo o cuidado que a gente precisa ter. Uma pandemia que ainda não acabou, reforçando a fala Sim. anterior. Eu acho que a vacinação trouxe uma tranquilidade que foi subvertida num certo relaxamento, que agora a gente tem colhido esses frutos. Eu acho que as 2 próximas semanas são muito decisivas. Nós vamos avaliando um dia após dia, né, um dia após o outro, mas nosso planejamento está todo direcionado para o retorno das aulas presenciais, como estava previsto lá no dia 7 de fevereiro. Então, nada que foge daquilo que a gente estava pensando. Mas o desenvolvimento da pandemia é que vai dizer mesmo. Sim, ainda tem uma incerteza também sobre a adesão a essas vacinas, né, para o público infantil, para os adolescentes, que ainda não tomaram também. Isso. A gente também tem reforçado, quando nós temos oportunidade, a importância da vacinação. Dentro das perspectivas da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria de Saúde do nosso município, essa vacinação é fundamental, não só para um retorno mais seguro, mas também para tentar conter casos possíveis de maiores prejuízos que a pandemia pode trazer. Sim, Tiago, e só para fechar esse assunto, você disse que há um planejamento de voltar com as aulas presenciais mesmo, como estava previsto, mas isso ainda não é certeza, porque tem 2 semanas aí pela frente e vocês ainda não sabem. Então, a gente descarta agora, nesse presente momento, o ensino híbrido, né, que é aquele que é um pouco presencial, é um pouco à distância, e também o ensino à distância. O planejamento e a tendência é que as aulas aconteçam de forma presencial, mas dependendo aí da questão da pandemia, isso pode ser alterado. Exatamente, a gente precisa aguardar os próximos dias para a gente ter uma convicção maior sobre o que pode acontecer em relação ao retorno das aulas, mas na nossa programação, aulas presenciais. Certo, Tiago, e nós tivemos outros problemas aí no estado de Minas Gerais. Choveu bastante aí nos últimos dias, né? Muita gente sofreu com essas chuvas. Eu gostaria de saber qual o estado das escolas da rede municipal hoje, se alguma escola do município sofreu danos aí com essas chuvas. Então, nós temos sim uma condição de impacto das chuvas. Nós estamos vivendo um período de laninha. Acredito que muitas pessoas já ouviram falar do fenômeno que acaba aumentando a quantidade de chuvas. Isso é uma condição de resfriamento lá do Oceano Pacífico que nos afeta. Então, as nossas escolas, sim. Nós tínhamos escolas que não era reformada há 8 anos. Então, isso trouxe uma condição de desgaste, mas desde o ano passado, para o retorno das aulas presenciais, nós já estamos fazendo várias intervenções de reforma. Todas as escolas passaram por um nível básico, pelo menos, de reforma na questão elétrica, hidráulica, pintura, telhado em alguns casos antes das chuvas começarem, mas temos aí grandes obras de agora em diante, já iniciadas, muitas no ano passado e outras agora esse ano, não só direcionadas pela Secretaria de Educação, mas também pelo construir mais infraestrutura para essas aulas começarem. Então, realmente existe uma condição de sermos afetados, é impossível não ser, porque estamos todos suscetíveis às condições climáticas, mas que já existe um movimento muito grande, com obras em várias escolas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Citando algumas delas, nós temos agora uma reforma geral lá no Cacilda, por exemplo. Nós vamos construir outra escola. O Nilo Sadó, anunciamos na semana retrasada na região de João Gomes, lá na escola do Raimundo, toda uma reforma também para atender a comunidade,
para além das outras regiões. Muro no Caíque, aqui na zona urbana, Muro no José Simões, na zona rural. Todas por conta do nosso tempo, mas existem várias outras obras que estão em andamento. Tiago, e ainda falando sobre as chuvas, o estado aí na zona rural é ainda mais preocupante, né? Nós temos escolas municipais aí na zona rural e tem estradas que as pessoas não conseguiam e até hoje alguns não conseguem nem passar pelas estradas porque realmente choveu muito, né? Não é uma situação só da cidade de Paracatu, uma situação que está afetando o estado de Minas Gerais. E como que está esse planejamento para a rede municipal aí na zona rural? Porque existe um tempo ainda para corrigir essa questão das estradas, das escolas que porventura tiveram a estrutura aí afetada pelas chuvas também para o retorno das aulas? Sim, nós inclusive, eu tenho ido nas escolas todas nas últimas semanas, ainda falta algumas, e na zona rural não é diferente. Temos visitado, né, a nossa equipe, ela tem buscado saber dessa demanda, inclusive vendo em loco. Então nós temos sim respostas da equipe de obras, de trânsito, para a gente conseguir conter todos esses estragos com tempo hábil. Por exemplo, as obras para a revitalização das estradas já começaram na última semana. A chuva deu uma trégua e o pessoal do transporte já está lá cuidando, tentando recuperar algo que é inevitável. Estrada de terra, a chuva acaba possível não acontecer, mas temos trabalhado muito, isso em parceria mesmo, para a gente conseguir dar conta de toda essa infraestrutura. Então, até o momento, nosso planejamento segue como o que estava proposto anteriormente, acreditando que nós vamos conseguir vencer essa condição de infraestrutura. Certo, e falar sobre educação no município é utilidade pública, né? Nós temos ainda alguns minutos para o término da entrevista. Eu gostaria de deixar esse espaço aberto para você, caso você queira deixar uma mensagem, um aviso aí, tanto aos professores, à comunidade escolar, quanto aos pais e aos alunos também. Eu acho que nesse momento é muito importante frisar os cuidados com a condição de saúde pública. Para a gente caótico nesses próximos dias, é muito importante a gente focar na condição do uso de máscara, uso de álcool gel, higienização correta, distanciamento, cuidar muito da condição dos eventos, porque nós sabemos que, dependendo de como evolui essa nova variante, nós podemos ter um período de fechamento que não é interessante para o comércio, para a educação, para a sociedade em geral. Falar também que a Secretaria de Educação e Tecnologia tem trabalhado muito para que os impactos sejam os menores possíveis. Temos aí uma condição de conseguir trabalhar 5 anos em 3. Então nós temos buscado muito nesse planejamento do início de 2022, preparar toda uma estrutura que dê conta dessa lacuna que a pandemia deixou nesses últimos 2 anos. Então, acho que muito mais um cuidado e que vocês acompanhem os nossos canais de comunicação para as novidades e, lógico, para as informações que são mais pertinentes. Tiago, e há algum tipo de trabalho, só para fechar nossa entrevista, de conscientização para as crianças que estão voltando agora? Porque eu até lembro que o pessoal estava brincando, né, na época, imagina essas crianças na escola, de repente trocando a máscara, porque a do coleguinha é mais bonita, e a gente sabe que realmente com crianças é um pouco difícil. Tem um trabalho de conscientização ali para os alunos mesmo, para conviver nesse ambiente, dada essa situação de pandemia que ainda estamos? Sim, na verdade, esse trabalho começou ano passado, lá em setembro, quando nós demos início ao processo de retorno. Então, já é algo que nós temos trabalhado dentro da rede de ensino municipal de Paracatu, e sei também que a rede estadual tem feito, exatamente porque nós precisamos que nossas crianças tenham a consciência, e conscientizá-las pode parecer brincadeira, mas é mais fácil do que conscientizar pessoas adultas. Olha só. Então, esse trabalho tem sido feito e tem sido muito valoroso, porque eles absorvem. Esse ano, por exemplo, nós teremos a distribuição de kits para os nossos alunos, e esses kits, eles reforçam a importância desses cuidados. Então, esses kits escolares, por exemplo, direcionados aos nossos alunos, caracterizam temos com esses cuidados, cada um tendo o seu, não precisando, por exemplo, utilizar o do coleguinha, que pode ser um vetor de transmissão do coronavírus. Realmente, muito obrigada, Tiago, por essa entrevista. Em nome da TV Minas Brasil, eu te agradeço por estar aqui conosco novamente informando a população. Obrigado, boa tarde a todos.